forma de Jesus. E para isso, amados irmãos, eu quero que vocês possam abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: E ele lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Olha que tremendo. Nosso Senhor Jesus, quando Ele veio aqui à terra, Ele veio com uma missão, né? Ele falou: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Ele disse: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E através dessa missão nós entendemos que Ele está com o objetivo de resgatar pessoas, de perdoar pessoas, de transformar a vida de pessoas. E tanto é que a primeira mensagem que Ele começa a proclamar, estando aqui na terra, é: arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino de Deus. E arrependimento significa uma mudança de mentalidade. E Ele está dizendo: se você quer entrar no reino de Deus, não é possível você poder entrar nesse reino de Deus com a mentalidade pecadora. É preciso que você tenha uma mentalidade diferente. E Jesus, ao escolher os seus discípulos, sabendo do objetivo dele, Ele também queria que mais pessoas também tivessem esse objetivo. E tanto é que agora Ele fala para eles: venham atrás de mim, e eu vos farei pescadores de homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu vou treinar vocês, eu vou capacitar vocês, para que vocês possam ir e também ganhar outras pessoas, e ganhar pessoas. E aqui nós começamos a ver alguns princípios, né, de pescaria. Eu não sou uma pessoa que pesca, né? Então esses princípios eu aprendi por meio de outras pessoas. Mas nós sabemos que quem pesca, a pessoa precisa também se capacitar para pescar. Não é chegar na aventura e querer ir lá pescar, né? A pessoa precisa se capacitar, então ela precisa estudar. Que tipo de peixe tem naquela água ali, né? Que profundidade aqueles peixes costumam estar naquela região? Que tipo de anzol eu vou precisar para pescar aqueles peixes? Que tipo de isca eu vou precisar usar para poder pescar esses peixes, né? Então Jesus, Ele ia capacitar os seus discípulos para que eles soubessem como usar o anzol, saber como pescar esses peixes, porque Ele ia fazer deles pescadores de homens. E é isso que Ele quer fazer de você e de mim também, amém? Ele quer nos fazer a nós pescadores de pessoas. Mas para isso precisamos ser treinados, precisamos aprender alguns princípios para poder sair lá fora no mar e jogar também o nosso anzol, e jogar a nossa rede, para que possamos trazer peixes, amém? E vamos ver então alguns princípios na vida de Jesus, de como Ele pescava as pessoas e como Ele treinou os seus discípulos a pescarem pessoas. E por isso eu intitulei Evangelismo no estilo de Jesus, porque vamos ver princípios na vida de Jesus com os seus discípulos que Ele aplicou e que também são relevantes para nós. Por quê? Porque Ele é o ganhador de almas, né? O maior ganhador de almas que existe, o nosso Senhor Jesus, amém? E vamos aprender com o mestre dos mestres a como ganhar almas, amém? Bom, para que nós possamos então ver aqui os princípios na vida de Jesus, eu quero que nós possamos ver aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos fazer uma leitura aqui de alguns princípios de Jesus, de como nós devemos ganhar almas
como nós devemos pescar homens. Diz assim, Evangelho de 15, versículo 1: se aproximavam a Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este aos pecadores recebe, e com eles come. Então ele lhes disse esta parábola, dizendo: que homem de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, a coloca sobre os seus ombros, alegre. E ao chegar em casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegre-se comigo, porque tenho encontrado a minha ovelha que estava perdida. Vos digo que assim haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou que mulher que tem 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a luz e varre a casa, e busca com diligência até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque eu tenho encontrado a dracma que estava perdida. Assim vos digo que há maior alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Também disse: um homem tinha 2 filhos. O menor deles disse a seu pai: pai, me dá a parte dos bens que me corresponde. E ele lhes repartiu os bens. Não muitos dias depois, juntando tudo, o filho menor foi para uma província longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo perdidamente. E quando gastou tudo de uma forma errada, veio uma grande fome naquela província e começou a ter falta. E foi e se aproximou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou para a sua fazenda para que apacentasse os porcos. E ele desejava comer, encher o ventre das algarrobas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava nada. E voltando em si, ele disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me levantar e irei com meu pai e lhe direi: pai, tenho pecado contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como a um dos teus trabalhadores. E levantando-se, veio a seu pai. E quando ainda estava longe, ouviu seu pai e foi movido à misericórdia. E correu, e o abraçou e o beijou. E lhe disse ao pai: pai, tenho pecado contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: tirem a melhor roupa e vistam, coloquem um anel em sua mão e um calçado nos seus pés, tragam o bezerro gordo e matem-o, e comamos e façamos festa, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amados, aqui nós vemos alguns pontos muito importantes. Jesus ele estava comendo com publicanos e pecadores. O publicano era cobrador de imposto, e o cobrador de imposto muitas vezes ele se aproveitava, dessa situação e pegava mais do que devia, então era mal visto pelas pessoas. E Jesus estava com pessoas que eram mal vistas, publicanos e pecadores. Os fariseus e os escribas, que era, como nós poderíamos dizer hoje, um santo grupo de pessoas, entre aspas, olhavam com quem Jesus estava e começaram a murmurar: o que esse cara está fazendo aí com publicanos e pecadores, hein? E começaram a murmurar. Aí o que Jesus fez? Jesus se dirigiu a esse grupo de pessoas, o santo grupo, de fariseus e escribas. O que Jesus falou quando olhou para o grupo santo, de fariseus e escribas? Porque os fariseus e escribas, eles pensavam da seguinte maneira: Jesus está com esses caras aí, esses caras não são importantes para a gente. E se não são importantes para a gente, você acha que são importantes para Deus? Claro que não. Se não são importantes para a gente, não é importante para Deus. E eles tinham essa maneira de pensar. Então Jesus agora fala essas 3 histórias, olhando para os
fariseus e escribas, o santo grupo. O que Jesus conta? Conta 3 histórias. A primeira história, na verdade são 4, né? Porque no capítulo 16 ele conta uma outra história também. Mas no capítulo 15 são 3. E aí, a primeira história ele fala de um homem que tinha 100 ovelhas. Uma ovelha se perdeu. O que ele fez? Deixou as 99, foi atrás da que estava perdida, né? Se esforçou por encontrar aquela ovelha. Quando encontrou, colocou ela no ombro, sarou suas feridas e fez uma grande festa ao regressar, ao voltar para casa. Aí ele vai lá e conta uma segunda história de uma mulher que tinha 10 moedas. Uma das moedas ela perdeu. O que ela fez? Ela limpou a luz. Limpou a luz não, ligou a luz. Limpou a casa. Varreu a casa. É para ver se estão espertos, né? Para ver se estão acordados. Ela varreu a casa e procurou com diligência até encontrar a moeda. E depois de ter encontrado, ela fez uma grande festa, chamando as vizinhas para comemorar com ela que tinha achado a moeda. E conta a terceira história, que se referia a um pai que tinha 2 filhos, e o filho menor deles pede a parte da herança que lhe correspondia. Mas dentro da cultura judaica, isso era como desejar a morte do pai, porque pedir a herança em vida é como se dissesse: meu pai não morre nunca, talvez eu morra antes que ele e não vou desfrutar nada. É desejar a morte do pai. Então o pai deu para o filho a parte da herança. O filho, com inexperiência, né, fez o mau uso daqueles bens e mal gastou e perdeu tudo. Chegou no fundo do poço, né, tentando comer lá da comida dos porcos. Ninguém dava nada, e lá a Bíblia fala que ele volta em si, né? Ele falou: cara, o que eu estou fazendo aqui? Olha a condição que eu estou, olha como eu estou no fundo do poço. O pessoal que trabalha com meu pai, eles estão lá de boa, tem comida, então tudo bem com eles. E eu estou aqui perdido. Peraí, eu vou me levantar, eu vou lá na casa do meu pai, e vou falar para ele: pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faz só como um dos teus trabalhadores, né? Mas quando ele chegou de volta para casa, o pai recebeu ele com tanto amor, né? Pegou ele tudo sujo, deu um abraço, deu um beijo, tirou a roupa suja, colocou uma roupa limpa, um anel, um calçado nos pés, matou o bezerro gordo. E Jesus aqui então nos conta essas 3 histórias, dirigindo-se a quem? Ao santo grupo de fariseus e escribas. E aqui a gente vê algumas coisas em comum. Primeira coisa é aprender a olhar como Deus olha. Como Deus vê. Sabe, Deus ele vê todas as pessoas como importantes. É assim que Deus vê. Todas as pessoas são importantes para Ele. Se nós vermos a criação, já na criação a gente já vê. Por que na criação? Porque se Deus tivesse criado a terra um pouquinho mais longe do sol do que nós estamos hoje, sabe o que aconteceria? Nós morreríamos de frio. Se Deus tivesse colocado a terra no universo um pouquinho mais próximo do sol do que nós estamos hoje, nós morreríamos assados. Ou seja, na criação, como Deus fez todas as coisas, já vemos que o ser humano é importante. O nosso oxigênio, né? Você respira ali. Esse oxigênio, ele tem a quantidade exata de carbono para que você e eu possamos respirar. Se o nosso oxigênio tivesse um pouquinho mais de carbono, você não poderia respirar. Se tivesse menos carbono, você não poderia respirar. Ou seja, na criação nós vemos que o ser humano é importante para Deus. Amém? Agora, se a gente vai para o mundo dos negócios, você já se sentiu frustrado alguma vez que você foi abastecer seu carro, sua moto, em algum posto de gasolina e não tem ninguém lá para te atender? Aí você está lá, perto da buzina, ninguém aparece. Caramba, cadê o pessoal aqui? Ninguém quer trabalhar. Se o negócio, se aquela empresa quer funcionar, ela tem que te dar o melhor atendimento. Sim ou não?
Ou seja, no mundo dos negócios nós vemos que as pessoas são importantes. Você já se sentiu frustrado alguma vez que você possivelmente foi a algum restaurante, chegou lá no restaurante e ninguém aparece para te atender? Eita, cadê o pessoal aqui? Se quer funcionar, tem que dar a melhor atenção. O ser humano é importante. Então Jesus aqui ele mostra que haviam 100 ovelhas. 100 ovelhas. Uma só se perdeu. Aquele homem que perdeu uma só ovelha, ele não disse, Jesus não está mostrando aqui que aquele homem ajoelhou e falou: Senhor, eu te agradeço porque eu só perdi uma ovelha. Eu ainda tenho 99, Senhor. Essa não é a lição que Jesus está passando. A lição que Jesus está passando ali é que até aquela ovelha que tinha se perdido era importante. E aquele homem ele deixou 99 e foi, no meio do deserto procurar aquela ovelha perdida. E a procurou, e a encontrou, a carregou nos braços, sarou suas feridas e fez uma grande festa quando encontrou ela. Uma ovelha era importante. Aquela mulher, ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma. Ela não falou uma, ela falou uma, não é nenhuma, não tem problema. Ela não falou isso. Ela ligou a luz. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ela ligou a luz. Devemos ligar a luz da palavra de Deus em nossas vidas. Amém. Ela varreu a sua casa. Ela pegou uma escova. Ela não só passou um paninho ali, para tirar o pozinho. Não, ela pegou a vassoura, começou a puxar embaixo do sofá a vassoura, tirar ali os teias de aranha, Ela usou e limpou a casa. Possivelmente, às vezes que nós temos perdido, talvez nós precisamos também de limpar a nossa casa. E ela limpou, e diz ali que ela buscou com diligência. Ou seja, vai ser necessário esforço. É necessário esforço até encontrar a moeda. Olha, uma moeda, e é tanto esforço ela fez para encontrar aquela moeda. Só no caso do filho pródigo, o que aconteceu no caso do filho pródigo? O pai queria que seu filho aprendesse algumas lições por si só, O pai não foi atrás do filho, mas o filho teve que aprender algumas lições. Mas vejam que todas as pessoas que você olha são importantes. Não existe nenhuma pessoa que você veja que não seja importante para Deus. Todas são importantes para Deus. Mas às vezes o que nós fazemos? Nós fazemos a mesma coisa que aquele santo grupo. O que aquele santo grupo fez? Eles pensavam: o que Jesus está fazendo com publicanos e pecadores, Eles não são importantes para Deus, também não são importantes para nós. Não são importantes para nós, não são importantes para Deus. O que Jesus está fazendo com eles? E às vezes a gente pensa assim também. Às vezes nós temos aqui uma listinha no nosso bolso de pessoas que a gente pensa: bom, essa pessoa não é importante para Deus, então não é importante para mim. A gente pensa assim. Mas aqui Jesus está mostrando que não existe nenhuma pessoa que você olhe que não seja importante para Deus. Mas às vezes na nossa listinha, sabe quem que a gente tem? A gente tem o vizinho passeando o cachorro. Não é importante para Deus, não é importante para mim. E o que acontece? A gente nunca se aproxima para falar de Jesus para essa pessoa. Às vezes nós estamos com amigos de trabalho, a gente assiste filme, a gente fala de tudo que é assunto, mas nunca fala de Jesus para as pessoas. Aqui está o atendente no supermercado, no posto de gasolina. A gente pensa: não é importante para Deus, não é importante para mim. E nunca fala: você é importante para Jesus. Você tem valor. Hoje mesmo nós fomos num posto de gasolina aqui, e eu comecei a conversar com a jovem que atendia no posto de gasolina. E comecei a falar para ela que ela era importante para Deus. E sabe, a moça começou a chorar no posto de gasolina. Deus começou a tocar aquele coração e começou a se abrir no posto de gasolina. As pessoas necessitam saber que existe um Deus que se importa com elas. Todas as pessoas que nós olhamos, às vezes nós vemos uma pessoa que possivelmente esteja na droga, esteja na prostituição, no mau caminho. Neste mundo
não por um acidente, ela veio a este mundo não porque seus pais descuidaram, não, ela veio a este mundo porque Deus tem um propósito na vida daquela pessoa, e ela é importante para Deus, e Deus quer resgatar aquela pessoa, porque quando ela foi criada no ventre da sua mãe, dizia Davi no Salmo 139, o Senhor me formou no ventre da minha mãe. É o Senhor que formou essas pessoas no ventre da mãe, e criou essas pessoas com um propósito. Mas agora o pecado está destruindo elas, porém Deus quer nos levar até elas, para mostrar para elas, olha, o pecado está te destruindo, mas eu quero te mostrar a saída do pecado, eu quero te mostrar como você ser resgatado por Deus, e vamos mostrar isso às pessoas. Então todas as pessoas que nós olhamos são importantes. Não olhe para uma pessoa e diga, esse não serve para nada, esse nunca vai mudar. Não, não, não. Olhe as pessoas e fale, como dizia o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecíamos segundo a carne, agora ninguém conhecemos segundo a carne. O que significa isso? Significa olhar as pessoas como Deus as vê. Amados, e você e eu somos chamados a olhar as pessoas como Deus as vê. E como Deus as vê? Como importantes. Então, quando você vê pessoas que não conhecem a Jesus, que estão possivelmente agora se perdendo, olhe pela fé a eles. Eu já vejo essas pessoas resgatadas, eu já vejo essas pessoas libertas, eu já vejo essas pessoas servindo ao Senhor, eu já vejo essas pessoas que vão ser pessoas que vão dar frutos e vão buscar a Deus e vão crescer na sua fé. Olhe pela fé essas pessoas, olhe como Deus as olha. Agora, perceba, até que ponto alguém é importante? Até o ponto de ir atrás dele. O homem tinha 100 ovelhas, ele deixou as 99 e foi atrás da que estava perdida. A mulher tinha 10 moedas, ela deixou as 9 e foi atrás da que estava perdida. Então, até que ponto são importantes as pessoas? O que você faz quando você perde um documento? Aí um dia eu deixei esse documento, Senhor. Aí você levanta o sofá, você mexe a cama, você busca na carteira, né? Você faz a reviravolta. Por quê? Porque é importante para você. Se você perde a chave da casa ou a chave do carro, ai Senhor, onde eu deixei essa chave? E você vai lá e limpa e busca. Por quê? Porque é importante para você. Olha, o santo grupo de fariseus e escribas estavam fazendo o quê? Murmurando. O que Jesus está fazendo com esses caras aí? O que Jesus está perdendo tempo com essas pessoas aí? Mas o que Jesus está mostrando para eles? Jesus está mostrando o seguinte, ó, eles são importantes para mim. E sabe, eles são tão importantes para mim, ao ponto de eu vir do céu para a terra, para buscar e salvar quem está perdido. Por isso eu estou com publicanos e pecadores, eles estão perdidos. É como quando você perde uma chave, quando você perde um documento, você vai procurar. Jesus agora estava buscando quem estava perdido. Ele disse, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele estava com pecadores, não para ser igual aos pecadores. Não era para que os pecadores contaminassem Jesus, que Jesus estava com eles. Jesus estava com eles para mostrar, olha, existe uma maneira melhor para se viver. Eu sou o caminho, me sigam, venham para mim, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de espírito, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Jesus estava com os pecadores para mostrar para eles que eles eram importantes para Deus. Em Jeremias capítulo 15, versículo 19, Deus disse para Jeremias, olha que tremendo, Deus disse assim para Jeremias, se te converteres, eu te restaurarei, diante de mim estarás, se você tirar o precioso do vil, você será como a minha boca, convertam-se eles a você, e você não se converta a eles. Olha o que Deus disse, se você se converter, eu vou te restaurar. Aqui aprendemos um processo de Deus, que Ele quer fazer com as nossas vidas. Ele disse, ó, você quer ser restaurado?
Deus está falando, você tem que se converter. Não tem como Deus te restaurar se você quer seguir no teu pecado. Então, se você se converte, se você reconhece os teus caminhos errados e volta o teu caminho para Deus, Deus começa uma restauração na tua vida. Eu vou te restaurar, Deus disse. Aí Deus disse o seguinte: diante de mim estarás. Uma vez que você começa a se converter e começa essa restauração de Deus, Deus quer te ensinar a você viver na presença dEle. Deus quer te ensinar a ser uma pessoa de oração, a ser uma pessoa que depende dEle e que não confia na tua sabedoria, que não confia na tua força, mas é uma pessoa que é dependente do Espírito Santo. Diante de mim estarás. Você tem estado diante do Senhor? Nos teus tempos a sós na tua casa, você tem estado diante do Senhor? Você tem tido tempos a sós com Deus? É um processo. Tem pessoas que aceitam esse processo, outras pessoas que não aceitam, querem pular etapas. Mas aqui com Deus não tem atalhos. É para todos nós o mesmo caminho. Amém? Então, ó, se te converteres, eu te restaurarei, diante de mim estarás. Aí Deus fala o seguinte: se você tirar o precioso do vil, ou seja, no meio de tanta calamidade, você conseguir ver as coisas boas. Porque às vezes existe o cristão ave de rapina. Cristão ave de rapina. Conhece esse cristão ave de rapina? A ave de rapina, o que ela faz? Quando ela voa, ela não vê as flores bonitas, ela só vê a carniça. ela só vê carniça. Assim o cristão ave de rapina, ele não vê as coisas boas na igreja, ele só procura os erros, só vê erro, só vê a carniça, só vê as coisas ruins, mas não vê nada de bom. Cristão ave de rapina. Mas isso tem lá para outros países, aqui todo mundo tem não, né? Tem o cristão camaleão. Conhece o cristão camaleão? Camaleão no lugar verde, ele é verdinho. No lugar amarelo, amarelinho. O cristão camaleão, você viu? Aquele camaleão, ele muda de cor conforme a circunstância, né? O cristão camaleão na igreja santinho, na rua diabinho. Cristão camaleão, misericórdia. Tem o cristão farmácia pobre, nunca tem remédio. Nunca tem remédio esse cristão farmácia pobre. Tem o cristão, tem um que é em espanhol, ó. Vou falar em espanhol, vamos ver quem me entende aqui. Parroquia abandonada, não tienen cura. Aí você viu o espanhol? A tradução dá o significado em português, que significa igreja, uma paróquia abandonada, que não tem cura. Cura em espanhol tem dois sentidos, de cura e de padre. Não, paróquia abandonada não tem cura, não tem padre, mas não tem cura. Cristão 007, conhece isso daí? Agente secreto de Deus, ninguém sabe quem é cristão. Tem muito 007 por aí, hein? Mas aqui a gente não é 007 não, amém? Aqui nós vamos na frente de batalha. Vamos dar a conhecer a Jesus, vamos levantar a voz e proclamar a Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Mas aqui então Jesus, ele mostra que ele deixou o céu para vir buscar quem estava perdido. E nós devemos, amados, se realmente nós nos importamos com as vidas que estão perdidas, como o Senhor se importa, nós vamos começar a ir por elas também, amém? E nós viemos numa proposta bem ousada. Quem puder estar nos acompanhando esses dias aqui, amanhã, quinta-feira, sexta-feira, estaremos várias horas evangelizando durante a tarde, e pelas noites estaremos dando esses seminários aqui para os irmãos, de capacitação para evangelização, e no sábado também estaremos dando mais um workshop de evangelismo, e também teremos uma saída prática de evangelismo no sábado também, amém? Porque o nosso intuito aqui é realmente, se as pessoas são importantes para Deus,
e são importantes para Deus ao ponto de que Jesus veio à terra até para os pecadores, tem que ser importante para mim, que eu também poder ir aonde eles estão. Por isso estamos falando de evangelismo no estilo de Jesus. Jesus está com os pecadores, e Deus lá fala para Jeremias: se te converteres, eu te restaurarei, diante de mim estarás. Se você tirar o precioso do vil, você vai ser como a minha boca. Olha, que forte isso. Deus quer te usar como boca dele nessa geração. E nós vemos isso repetido novamente na vida do apóstolo Paulo, quando Deus diz que é o Senhor rogando por meio de nós, dizendo: reconcilie-se com Deus. É Deus que roga por nosso bem, ou seja, nós somos boca de Deus nessa geração. Mas quando você se converte, Deus começa a restaurar a tua vida. Se você está na presença do Senhor, começa a ver as coisas como Ele vê, aprender a ver as coisas boas e não só as coisas ruins. E aí Deus diz: você vai ser como a minha boca. E logo Ele termina dizendo: diante de mim estarás. Perdão, convertam-se eles a ti e você não se converta a eles. O que Jesus está fazendo aqui com os publicanos e pecadores? Eles estão se convertendo a Jesus. Não é Jesus que está sendo levado para ser como um pecador. Então nós vamos lá, mas para quê? Para ser levados para o pecado? Não. Vamos lá, mas temos princípios no nosso coração, temos valores dentro de nós, que nos fazem a nós nos mantermos firmes, ainda que a tentação esteja ali, mas nós sabemos que vamos com o propósito de falar do amor de Deus para essas pessoas e olhar essas pessoas como Deus as vê. Nós não vamos olhar as pessoas na carne, nós vamos olhar as pessoas como Deus as vê, que são importantes e estão perdidas sem Jesus Cristo, indo para uma condenação eterna. Mas nós temos a solução, nós temos para essas pessoas o que elas precisam para poder realmente serem transformadas e libertas. Então, amados, e olha, perceba aqui que há outro ponto que houve aqui nessas histórias que Jesus está contando. Então, o primeiro é que todas as pessoas que você olha são importantes. O segundo é que são importantes até que ponto? Até o ponto de você ir e buscar essas pessoas. E a terceira coisa é que houve uma festa quando aquele homem achou a ovelha perdida. Houve uma festa quando aquela mulher achou a moeda perdida. Houve uma festa quando aquele pai teve seu filho que voltou para casa. Os três festejaram. E da mesma forma Jesus disse que assim a festa nos céus por um pecador que se arrepende. Amados, nós temos o privilégio de poder provocar uma festa nos céus diante dos anjos do Senhor. E Deus está convidando você e a mim, a todos nós, a sabermos que a nossa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, ela tem poder para que no mundo espiritual, diante da presença do Senhor, os anjos, imagina como que é uma festa aqui, imagina uma festa lá em cima. Eles aqui estavam fazendo uma festa aqui, Jesus disse assim, a festa lá em cima. Ou seja, sempre tenha isso no seu coração, quando você se dispõe a obedecer a Jesus e levar a palavra dele para as pessoas, saiba que no mundo espiritual os anjos estão lá. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu conheço esse daí que está falando de mim para essa pessoa, e ele está trazendo mais pessoas para mim. Imagina, quando você provoca a alegria do Senhor, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais alegria você provoca no Senhor, mais força você vai ter para continuar na tua caminhada. E o nosso objetivo hoje, amados, como filhos da luz, qual que é? É agradar a Deus, é fazer o que lhe é agradável. E como nós fazemos isso diante do Senhor, o que lhe é agradável? Obedecendo o que Ele nos mandou fazer, amém? Obedecendo. E aqui estamos vendo como evangelizar ao estilo de Jesus. Ah, que maravilha, né? O estilo de Jesus é prático, é de coração, é valorizando as pessoas, é dando a sua vida para ir lá onde elas estão. Então, vamos ver mais princípios sobre o evangelismo no estilo de Jesus. Vamos abrir agora a palavra do Senhor no Evangelho de João,
O Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: respondeu então Jesus, e lhe disse: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão o que vê fazer o Pai. Porque tudo que o Pai faz, também o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra todas as coisas que ele faz, e maiores obras que esta lhe mostrará, de modo que vós vos maravilheis. Agora vai no versículo 30. Não posso eu fazer nada por mim mesmo, segundo ouço, assim julgo, e meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, senão a vontade do que me enviou, a do Pai. Olha que tremendo. Aqui nós vemos princípios também de como evangelizar no estilo de Jesus. E é interessante que Jesus, ele é Deus. A Bíblia diz em Romanos 9,5: deles são os patriarcas, do qual descende o Cristo, do qual é Deus sobre todos. A Bíblia diz em Tito 2,13: aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus. A Bíblia diz em João 1,1: no princípio era o Verbo era com Deus, o Verbo era Deus. A Bíblia diz em 1 João 5,20: ele é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Olha, Jesus Cristo, ele é Deus. Porém a Bíblia diz em Filipenses 2, versículo 5 e diante, que ele se despojou da sua glória e tomou a forma de servo. Ele se fez servo ao vir a este mundo. E em João capítulo 15, verso 16, ele diz que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, como servo se despojou da sua glória, ele estava limitado neste corpo aqui. E estando limitado neste corpo, ele tinha que ter uma dependência do Pai e uma dependência do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Ao ponto que Jesus aqui mesmo ele está falando: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê fazer o Pai. Olha o que Jesus fala. E no idioma grego, esta palavra nada, que ele diz eu não posso fazer nada, no idioma grego, essa palavra nada, ela significa nada. E Jesus disse, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada de si mesmo. E ele se refere assim, filho. E em muitas ocasiões Jesus se refere a si mesmo como filho do homem. Por quê? Porque ele se despojou deste mundo não por um acidente. Ela veio a este mundo não porque seus pais descuidaram, não. Ela veio a este mundo porque Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. E ela é importante para Deus. E Deus quer resgatar aquela pessoa, porque quando ela foi criada no ventre da sua mãe, dizia Davi no Salmo 139, o Senhor me formou no ventre da minha mãe. É o Senhor que formou essas pessoas no ventre da mãe e criou essas pessoas com um propósito. Mas agora o pecado está destruindo elas. Porém Deus quer nos levar até elas para mostrar para elas, olha, o pecado está te destruindo, mas eu quero te mostrar a saída do pecado. Eu quero te mostrar como você ser resgatado por Deus, e vamos mostrar isso às pessoas. Então todas as pessoas que nós olhamos são importantes. Não olhe para uma pessoa e diga, esse não serve para nada, esse nunca vai mudar. Não. Olhe as pessoas e fale, como dizia o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele diz assim, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecíamos segundo a carne, agora ninguém conhecemos segundo a carne. O que significa isso? Significa olhar as pessoas como Deus as vê. Amados, e você e eu somos chamados a olhar as pessoas como Deus as vê. E como Deus as vê? Como importantes. Então, quando você vê pessoas que não conhecem a Jesus, que estão possivelmente agora se perdendo, olhe pela fé a eles. Eu já vejo essas pessoas resgatadas, eu já vejo essas pessoas libertas, eu já vejo essas pessoas servindo ao Senhor, eu já vejo essas pessoas que vão ser pessoas que vão dar frutos e vão buscar a Deus e vão crescer na sua fé. Olhe pela fé essas pessoas, olhe como Deus as olha. Agora, perceba,
Até que ponto alguém é importante? Até o ponto de ir atrás dele. O homem tinha 100 ovelhas, ele deixou as 99 e foi atrás da que estava perdida. A mulher tinha 10 moedas, ela deixou as 9 e foi atrás da que estava perdida. Então, até que ponto são importantes as pessoas? O que você faz quando você perde um documento? Ai, um dia eu deixei esse documento, Senhor. Aí você levanta o sofá, você mexe a cama, você brusca na carteira, né? Você faz a reviravolta. Por quê? Porque é importante para você. Se você perde a chave da casa ou a chave do carro, ai, Senhor, onde eu deixei essa chave? E você vai lá e limpa e busca. Por quê? Porque é importante para você. Olha, o santo grupo de fariseus e escribas estavam fazendo o quê? Murmurando. O que Jesus está fazendo com esses caras aí? O que Jesus está perdendo tempo com essas pessoas aí? Mas o que Jesus está mostrando para eles? Jesus está mostrando o seguinte, ó, eles são importantes para mim. E sabe, eles são tão importantes para mim, ao ponto de eu vir do céu para a terra, para buscar e salvar quem está perdido. Por isso eu estou com publicanos e pecadores, eles estão perdidos. É como quando você perde uma chave, quando você perde um documento, você vai procurar. Jesus agora estava buscando quem estava perdido. Ele disse, eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele estava com pecadores, não para ser igual aos pecadores. Não era para que os pecadores contaminassem Jesus que Jesus estava com eles. Jesus estava com eles para mostrar, olha, existe uma maneira melhor para se viver. Eu sou o caminho, me sigam, venham para mim, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de espírito, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Jesus estava com os pecadores para mostrar para eles que eles eram importantes para Deus. Em Jeremias capítulo 15, versículo 19, Deus disse para Jeremias, olha que tremendo, Deus disse assim para Jeremias, se te converteres, eu te restaurarei, diante de mim estarás, se você tirar o precioso do vil, você será como a minha boca, convertam-se eles a você, e você não se converta a eles. Olha o que Deus disse, se você se converter, eu vou te restaurar. Aqui aprendemos um processo de Deus que Ele quer fazer com as nossas vidas. Ele disse, ó, você quer ser restaurado? Deus está falando, você tem que se converter. Não tem como Deus te restaurar se você quer seguir no teu pecado. Então, se você se converte, se você reconhece os seus caminhos errados e volta o teu caminho para Deus, Deus começa uma restauração na tua vida. Eu vou te restaurar, Deus disse. Aí Deus disse o seguinte, diante de mim estarás. Uma vez que você começa a se converter e começa essa restauração de Deus, Deus quer te ensinar a você viver na presença dEle. Deus quer te ensinar a ser uma pessoa de oração, a ser uma pessoa que depende dEle e que não confia na tua sabedoria, que não confia na tua força, mas é uma pessoa que é dependente do Espírito Santo. Diante de mim estarás. Você tem estado diante do Senhor? Nos teus tempos a sós na tua casa, você tem estado diante do Senhor? Você tem tido tempos a sós com Deus? É um processo. Tem pessoas que aceitam esse processo, outras pessoas que não aceitam, querem pular etapas. Mas aqui com Deus não tem atalhos. É para todos nós o mesmo caminho. Amém? Então, ó, se te converteres, eu te restaurarei, diante de mim estarás. Aí Deus fala o seguinte, se você tirar o precioso do vil, ou seja, no meio de tanta calamidade, você conseguir ver as coisas boas, porque às vezes existe o cristão ave de rapina, cristão ave de rapina, conhece esse cristão ave de rapina? A ave de rapina, o que ela faz? Quando ela voa, ela não vê as flores bonitas, ela só vê a carniça. ela só vê carniça.
Assim o cristão ave de rapina, ele não vê as coisas boas na igreja, ele só procura os erros, só vê erro, só vê a carniça, só vê as coisas ruins, mas não vê nada de bom. Cristão ave de rapina. Mas isso tem lá para outros países, aqui em Itaé todo mundo tem não, né? Tem o cristão camaleão, conhece o cristão camaleão? Camaleão no lugar verde, ele é verdinho, no lugar amarelo, amarelinho. O cristão camaleão, você viu? Aquele camaleão ele muda de cor conforme a circunstância, né? O cristão camaleão na igreja santinho, na rua diabinho. Cristão camaleão, misericórdia. Tem o cristão farmácia pobre, nunca tem remédio. Nunca tem remédio esse cristão farmácia pobre. Tem o cristão, tem um que é em espanhol, ó. Vou falar em espanhol, vamos ver quem me entende aqui. Parroquia abandonada, não tem cura. Aí você viu o espanhol? A tradução dá o significado em português, que significa igreja, uma parróquia abandonada, que não tem cura. Cura em espanhol tem dois sentidos, de cura e de padre. Não, parróquia abandonada não tem cura, não tem padre, mas não tem cura. Cristão 007, conhece isso aí? Agente secreto de Deus, ninguém sabe quem é cristão. Tem muito 007 por aí, hein? Mas aqui a gente não é 007 não, amém? Aqui nós vamos na frente de batalha, vamos dar a conhecer a Jesus, vamos levantar a voz e proclamar a Jesus Cristo. Aleluia. Mas aqui então Jesus ele mostra que ele deixou o céu para vir buscar quem estava perdido. E nós devemos, amados, se realmente nós nos importamos com as vidas que estão perdidas, como o Senhor se importa, nós vamos começar a ir por elas também, amém? E nós viemos numa proposta bem ousada. Quem puder estar nos acompanhando esses dias aqui, amanhã, quinta-feira, sexta-feira, estaremos várias horas evangelizando durante a tarde, e pelas noites estaremos dando esses seminários aqui para os irmãos, de capacitação para evangelização, e no sábado também estaremos dando mais um workshop de evangelismo, e também teremos uma saída prática de evangelismo no sábado também, amém? Porque o nosso intuito aqui é realmente, se as pessoas são importantes para Deus, e são importantes para Deus ao ponto de que Jesus veio à terra até para os pecadores, tem que ser importante para mim, que eu também poder ir aonde eles estão. Por isso estamos falando de evangelismo no estilo de Jesus. Jesus está com os pecadores, e Deus lá fala para Jeremias: se te converteres, eu te restaurarei, diante de mim estarás. Se você tirar o precioso do vil, você vai ser como a minha boca. Olha que forte isso. Deus quer te usar como boca dele nessa geração. E nós vemos isso repetido novamente na vida do apóstolo Paulo, quando Deus diz que é o Senhor rogando por meio de nós, dizendo: reconcilie-se com Deus. É Deus que roga por nosso bem, ou seja, nós somos boca de Deus nessa geração. Mas quando você se converte, Deus começa a restaurar a tua vida. Se você está na presença do Senhor, começa a ver as coisas como Ele vê, aprender a ver as coisas boas e não só as coisas ruins. E aí Deus diz: você vai ser como a minha boca. E logo Ele termina dizendo: diante de mim estarás. Perdão, convertam-se eles a ti, e você não se converta a eles. O que Jesus está fazendo aqui com os publicanos e pecadores? Eles estão se convertendo a Jesus. Não é Jesus que está sendo levado para ser como um pecador. Então nós vamos lá, mas para quê? Para ser levados para o pecado? Não. Vamos lá, mas temos princípios no nosso coração, temos valores dentro de nós, que nos fazem a nós nos mantermos firmes, ainda que a tentação esteja ali, mas nós sabemos que vamos com o propósito de falar do amor de Deus para essas pessoas, e olhar essas pessoas como Deus as vê. Nós não
vamos olhar as pessoas na carne, nós vamos olhar as pessoas como Deus as vê, que são importantes e estão perdidas sem Jesus Cristo, indo para uma condenação eterna. Mas nós temos a solução, nós temos para essas pessoas o que elas precisam para poder realmente serem transformadas e libertas. Então, amados, e olha, perceba aqui que há outro ponto que houve aqui nessas histórias que Jesus está contando. Então, o primeiro é que todas as pessoas que você olha são importantes. O segundo é que são importantes até que ponto? Até o ponto de você ir e buscar essas pessoas. E a terceira coisa é que houve uma festa quando aquele homem achou a ovelha perdida. Houve uma festa quando aquela mulher achou a moeda perdida. Houve uma festa quando aquele pai teve seu filho que voltou para casa. Os três festejaram. E da mesma forma Jesus disse que assim a festa nos céus por um pecador que se arrepende. Amados, nós temos o privilégio de poder provocar uma festa nos céus diante dos anjos do Senhor. E Deus está convidando você e a mim, a todos nós, a sabermos que a nossa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, ela tem poder para que no mundo espiritual, diante da presença do Senhor, os anjos, imagina como que é uma festa aqui, imagina uma festa lá em cima. Eles aqui estavam fazendo uma festa aqui, Jesus disse assim, a festa lá em cima. Ou seja, sempre tenha isso no seu coração, quando você se dispõe a obedecer a Jesus e levar a palavra dele para as pessoas. Saiba que no mundo espiritual os anjos estão lá. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: eu conheço esse daí que está falando de mim para essa pessoa, e ele está trazendo mais pessoas para mim. Imagina, quando você provoca a alegria do Senhor, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais alegria você provoca no Senhor, mais força você vai ter para continuar na tua caminhada. E o nosso objetivo hoje, amados, como filhos da luz, qual que é? É agradar a Deus, é fazer o que lhe é agradável. E como nós fazemos isso diante do Senhor, o que lhe é agradável? Obedecendo o que Ele nos mandou fazer, amém? Obedecendo. E aqui estamos vendo como evangelizar ao estilo de Jesus. Ah, que maravilha, né? O estilo de Jesus é prático, é de coração, é valorizando as pessoas, é dando a sua vida para ir lá onde elas estão. Então, vamos ver mais princípios sobre o evangelismo no estilo de Jesus. Vamos abrir agora a palavra do Senhor no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: respondeu então Jesus, ele disse: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão o que vê fazer o Pai. Porque tudo que o Pai faz, também o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra todas as coisas que ele faz, e maiores obras que esta lhe mostrará, de modo que vós vos maravilheis. Agora vai no versículo 30. Não posso eu fazer nada por mim mesmo, segundo ouço, assim julgo. E meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, senão a vontade do que me enviou, a do Pai. Olha que tremendo. Aqui nós vemos princípios também de como evangelizar no estilo de Jesus. E é interessante que Jesus, Ele é Deus. A Bíblia diz em Romanos 9,5, deles são os patriarcas, do qual descende o Cristo, o qual é Deus sobre todos. A Bíblia diz em Tito 2,13, aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus. A Bíblia diz em João 1,1, no princípio era o verbo era com Deus, o verbo era Deus. A Bíblia diz em 1 João 5,20, Ele é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Olha, Jesus Cristo, Ele é Deus. Porém, a Bíblia diz, em Filipenses 2, versículo 5 e diante, que Ele se despojou da sua glória e tomou a forma de servo.
ele se fez servo ao vir a este mundo. E em João capítulo 15, verso 16, ele diz que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então, como o servo se despojou da sua glória, ele estava limitado neste corpo aqui. E estando limitado neste corpo, ele tinha que ter uma dependência do Pai e uma dependência do Espírito Santo para cumprir a sua missão. Ao ponto que Jesus aqui mesmo, ele está falando: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê fazer o Pai. Olha o que Jesus fala. E no idioma grego, esta palavra nada, que ele diz, eu não posso fazer nada, no idioma grego, essa palavra nada, ela significa nada. E Jesus disse, em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada de si mesmo. E ele se refere assim, filho. E em muitas ocasiões Jesus se refere a si mesmo como um exemplo, está se colocando como exemplo para você e para mim. O que uma pessoa que sem pecado e cheia do Espírito Santo é capaz de fazer. E uma pessoa sem pecado e cheia do Espírito Santo, amados, é capaz de fazer tudo quanto Jesus Cristo fez. Mas é preciso fazer o que ele disse. Olha que humildade de Jesus. Se ele sendo Deus, ele está falando, eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão o que eu vejo fazer ao Pai. Eu te pergunto, ele sendo Deus, se fez homem, e está falando isso, que não pode fazer nada de si mesmo. Eu te pergunto, quanto você pensa que você pode fazer de você? Ele, não podia fazer nada de si mesmo. Agora você, quanto você pensa que você pode fazer de você? Na tua força, na tua capacidade. Ele também disse, a Bíblia fala que Jesus nunca pecou. 2 de Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado. Hebreus 4:16, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Hebreus 4:15, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele nunca pecou. E ele está falando, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Agora eu te pergunto, quantos pecados você já fez? Quantos pecados você já fez? O que você acha que você consegue fazer de você mesmo? Jesus está falando, ele sem pecado, eu não posso fazer nada de mim mesmo. O que Jesus nos está mostrando aqui? Nos está ensinando a importância de ser humilde. De ser humilde e de ser dependente. O Pai sempre esteve trabalhando desde a criação do mundo. Amados, se nós vemos no decorrer da história, imaginemos que aqui, olhem para cá, aqui é o Gênesis, a criação, e aqui é o Apocalipse, está bem? Gênesis, Apocalipse, nós estamos possivelmente por aqui. Deus sempre esteve trabalhando. Nós vemos isso quando logo no começo a maldade, depois do pecado, começou a desenfrear-se no mundo, como está aparecendo hoje, a maldade é desenfreada, só ligar a televisão, homem corta a cabeça da mulher, pessoas quartiza outra e por aí em diante, a maldade está desenfreada por aí afora. E a maldade estava desenfreada e Deus falou, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Deus estava agindo, só que aqui vemos o princípio. Deus, para agir nessa terra, ele precisa de um corpo humano. Ele precisa de pessoas aqui nessa terra. Por quê? Porque ele deu a terra para nós, seres humanos. Então, tanto Deus quanto o diabo, para agir aqui na terra, eles precisam de pessoas que se disponham a permitir com que tanto um quanto o outro os use. Agora, você vai permitir com que Deus use a tua vida? Lá no Gênesis capítulo 6 estava acontecendo o seguinte: Deus ia mandar um dilúvio sobre a terra. E ele buscou uma pessoa que visse o que ele estava fazendo, para que essa pessoa trabalhasse com ele. E ele encontrou uma pessoa chamada Noé. Ele chama a Noé. Ele disse a Noé: Noé, é o seguinte, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Eu quero que você me construa uma arca, porque vai vir esse dilúvio. E Noé ouviu a voz de Deus, viu o que Deus estava fazendo e deu um passo de fé.
de construir a arca. Só que Noé morava longe do mar, nunca tinha chovido. Então as pessoas possivelmente faziam bullying de Noé. Aí vai o louquinho da arca, que chuva, hein, Noé? Estou me afogando. E aí estavam as pessoas, né, fazendo bullying de Noé. Mas Noé, ele sabia que ele estava trabalhando com Deus. Ainda que parecesse uma loucura para aquela sociedade. De quem tinha sido a ideia de construir a arca? De Noé ou de Deus? De Deus. E Deus, quando nós trabalhamos com Ele, perceba o que aconteceu. Noé foi salvo com a sua família e o resto do mundo pereceu. Logo, nós vemos que Deus continua trabalhando. E vemos que o povo de Israel chegou. Deus já tinha falado para Abraão que ele ia ficar escravizado 400 anos. E lá estava o povo escravizado 400 anos. E começam a clamar a Deus: Senhor, nos tira dessa escravidão. A gente já não aguenta mais aqui essa escravidão. E Deus levanta uma pessoa. Essa pessoa viu o que Deus estava fazendo, né? E Deus levanta essa pessoa para ir libertar o povo. Moisés, no começo, ele meio que relutou um pouco, né, em trabalhar com Deus. Mas no final das contas, Moisés aceitou e foi trabalhar com Deus. E quando ele começa a trabalhar com Deus, imagina chegar diante do chefão da nação e falar assim: ó, deixa o povo de Deus ir embora. Eita, que ousadia, né? Que ousadia. Era como chegar no governador: deixa os prisioneiros sair da cadeia. É muita ousadia. E aí, obviamente que o faraó não queria deixar o povo ir. Então o que fez Moisés? Joga a vara, se converte em cobra. Pega a vara, toca o rio Nilo, se converte em sangue. Ele joga pós, vem piolhos, vem úlceras, vem a escuridão, vem sapos, vem moscas, né? Vem granizo, vem 10 pragas. Sabe por que estavam ouvindo essas pragas? Porque Noé estava andando em obediência a Deus. E Deus estava respaldando o que Noé estava fazendo de obediência a Deus. Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome falarão novas línguas. Jesus, né? Quando você começa a obedecer a Jesus, os milagres vão começar a te acompanhar, amém? E nós devemos esses dias ter essa expectativa: os milagres nos vão acompanhar, nós vamos orar pelos enfermos e vai acontecer cura, pessoas vão ser libertas, o Senhor vai respaldar o nosso trabalho, vai estender a sua mão e vai fazer coisas maiores do que a gente pode imaginar, amém? Amém. Mas de quem foi a ideia de libertar o povo? De Moisés ou de Deus? De Deus. O que Moisés estava fazendo? Trabalhando com Deus. Está vendo? Deus está trabalhando, está fazendo algo, e Ele quer que pessoas olhem o que Ele está fazendo. Agora, Jesus, aqui em João capítulo 5, Ele tinha curado uma pessoa no dia de sábado. De novo, os fariseus, né? Esses caras bem religiosos, né? Aí eles chegam para Jesus e falam o seguinte: meu, você está curando no sábado. E Jesus chega para eles e fala o seguinte: ó, meu pai, João 5,17, meu pai até agora trabalha e eu também trabalho. Ou seja, Jesus ele via o trabalhar do Pai Celestial, e ele trabalhava com o Pai Celestial. O Pai não estava aqui na terra. Como ele via que o Pai estava trabalhando? Como ele conseguia ver isso? Amados, aqui nós vemos a importância de ter olhos espirituais abertos. Deus quer abrir os teus olhos espirituais para você ver o que o Senhor está fazendo. E um desses dias eu vou falar especificamente sobre a cegueira espiritual. E é algo maravilhoso como abrimos os olhos espirituais das pessoas, porque as pessoas dizem, 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Como podemos nós então tirar essa cegueira espiritual das pessoas?
Porque Deus, Ele quer abrir os teus olhos. Porque Jesus mesmo disse: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Como é que eu vou querer abrir os olhos das pessoas e eu mesmo sou cego em tantas áreas e não permito que Deus abra meus olhos? E eu não consigo ver como Deus está trabalhando, eu não consigo ver onde Deus está agindo. Ele quer abrir os nossos olhos para que nós possamos abrir os olhos das pessoas. E Jesus tinha olhos espirituais abertos. Ele dizia: meu pai até agora trabalha e eu também trabalho. Olha que maravilha. O pastor me dizia que houve um momento aqui na congregação que muitos irmãos estiveram desempregados, mas que na pandemia encontraram emprego, né? Estão trabalhando agora. E o Pai, eu quero dizer para vocês, o Pai Celestial, Ele está também contratando pessoas para trabalharem com Ele. Aleluia! Tem uma plaquinha no céu dizendo: eu estou contratando pessoas, eu estou contratando trabalhadores. E Deus quer que você seja um trabalhador na obra do Senhor. Ele quer te contratar. E Ele é um bom patrão, saiba disso. Ele é o melhor patrão que existe. Trabalhar para Deus é a melhor coisa. É a melhor coisa. É um passo de fé que nós damos em obediência ao Senhor. E como Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, vem para a terra que eu vou te mostrar. Olha que passo de fé aquele homem deu. E para onde o Senhor, ele tinha olhos espirituais, estava esperando na direção do Senhor. Assim nós devemos ver como o Pai está trabalhando, porque Ele quer que você seja um trabalhador também. Por isso Jesus disse em Mateus 9,38: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque os trabalhadores, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos os trabalhadores, são poucas as pessoas que querem falar apaixonadamente de Jesus. Mas o Senhor quer que você seja um deles, amém? Que o Senhor quer que você seja um deles. Mas para isso, amados, como Jesus fazia? Ele dizia: eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão como vejo, senão eu faço o que eu vejo o Pai fazer. O Pai está curando no sábado, eu vou curar também. O Pai está andando sobre as águas, eu vou andar sobre as águas também. O Pai está multiplicando pães e peixes, eu vou multiplicar pães e peixes também. O Pai está ressuscitando Lázaro, eu vou ressuscitar Lázaro também. Ter olhos que veem, amados. Eu já fui missionário em vários países. Eu já morei no México 2 anos, eu já morei na Guatemala 1 ano, já morei na Filipinas meio ano, já morei em outros países. E uma vez eu estava como missionário na Guatemala, e ali na Guatemala eu estava esperando os missionários que chegaram, e o Filho do Homem. Por quê? Porque ele se despojou. Ali onde nós estávamos, eu morava no Petén. Petén é no norte da Guatemala, e é onde estão as ruínas maias, né? Onde fizeram aquele filme em 2012, né? Dos relógios maia lá, Tikal, é bem famoso essas ruínas maias. E nisso que eu estava esperando esses missionários chegarem, eu lembrei dessa passagem aqui, que diz: Jesus disse, o Filho não pode fazer nada senão o que vir fazer o Pai. E eu disse então: Pai, eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão o que eu ver fazer você, Senhor. Senhor, abre os meus olhos, me mostra o que o Senhor está fazendo aqui nesse terminal de ônibus. Eu quero ver, eu quero trabalhar com você, Senhor. Aí Deus me mostrou uma pessoa que estava próxima a mim, que de repente estava um pouco descansando e despertou aquela hora tossindo. E eu senti que era o Senhor me mostrando aquela pessoa para ir lá falar dele para essa pessoa. Eu me aproximo e começo a falar dele para aquela pessoa. E depois de ter falado dele para aquela pessoa, eu continuo perguntando para o Senhor: Senhor, onde mais o Senhor está trabalhando? E o Senhor me mostrou outra pessoa lá no fundo. Eu fui até onde estava aquela outra pessoa, falar também de Jesus para aquela pessoa. Aonde mais o Senhor está trabalhando? O Senhor me mostrou outra pessoa. Fui, falei de Jesus para muitas pessoas, porque estava vendo como o Senhor estava agindo e estava trabalhando com Ele. Eu estava depois, entrei num shopping lá em Cobán, um pouco mais ao sul de Petén, na Guatemala também. Aí eu entro naquele shopping
já no Espírito: Senhor, como o Senhor está trabalhando aqui? O que o Senhor está fazendo aqui? Onde o Senhor está se movendo aqui? Porque Jesus disse: o Filho não pode fazer coisa nenhuma de si mesmo, senão o que ver fazer o Pai. Você tem esse desejo? Já perguntou alguma vez para o Pai: como o Senhor está trabalhando na minha escola? Como o Senhor está trabalhando na minha universidade? Como o Senhor está trabalhando no supermercado? Como o Senhor está trabalhando aqui no ônibus? Como o Senhor está trabalhando na minha empresa? Se você já perguntou isso para o Senhor, eu quero ver, Senhor, como o Senhor está agindo, como o Senhor está trabalhando na minha vizinhança. Me ajuda a ver, eu quero trabalhar com o Senhor. Porque Deus está fazendo algo, amados, e Ele procura pessoas que vejam o que Ele está fazendo e que queiram trabalhar com Ele. Uma coisa que você diga: Deus, abençoa o que eu estou fazendo. Outra coisa que você diga: Deus, me ajuda a fazer o que o Senhor abençoa. Uma coisa que você diga: Deus, qual que é a tua vontade para a minha vida? Mas essa não é a pergunta correta. Sabe por quê? Porque você não é o centro do universo. A pergunta correta é: Deus, qual que é a tua vontade? Porque então Deus vai mostrar a vontade dele e você encaixa a tua vida na vontade dele. Uma coisa que você diga: Deus, qual que é o teu propósito para a minha vida? É outra coisa que você diga: Deus, como a minha vida pode encaixar no teu propósito? Amado, nosso chamado é para trabalhar com Deus, para fazer o que Ele está fazendo, ver aonde Ele está trabalhando. E aí eu chego naquele shopping perguntando: onde o Senhor está trabalhando aqui? O que o Senhor está fazendo aqui, Senhor? E aí se aproximam 7 brasileiros. Coincidência? Não, o Senhor estava trabalhando, Ele estava abrindo os meus olhos para que eu pudesse falar de Jesus para eles. E eu queria falar português, então eu já falei português e evangelizei e pude evangelizar eles. Logo eu estava nos Estados Unidos, em Grand Prairie, que fica no Texas, vizinha Dallas. Estava no posto de gasolina, colocando gasolina no carro, e eu estou lá no posto de gasolina, colocando gasolina no carro, e eu oro a Deus, falo: Senhor, como você está trabalhando neste posto de gasolina? E de repente, não tinha ninguém no posto. Aparece uma pessoa, depois que eu pergunto para Deus, aparece uma pessoa numa cadeira de rodas. Coincidência? Não, era para que eu orasse para aquela pessoa. Ah, mas se eu orar e a pessoa não for curada? Amado, você não tem que fugir do impossível. Não fuja do impossível. Dê a Deus a oportunidade de realizar o impossível por meio da tua vida. Ah, mas se não for curado, na próxima vai ser curado. E se não for, depois, se você continua perseverando, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Não devemos fugir do impossível. Eu comentei isso em São Bernardo do Campo. Eu estive ministrando lá em São Paulo. E aí, 2 jovens receberam essa palavra, saíram da igreja, estavam indo em direção para a casa deles. No meio do caminho, começam a perguntar um para o outro: onde será que Deus está trabalhando? O que será que Deus está fazendo no meio do caminho indo para casa? E aí, quando eles estão perguntando um para o outro, de repente aparece uma mulher gritando do nada: socorro, me ajudem! E eles olham um para o outro e falam: cara, a gente acabou de perguntar onde Deus está trabalhando, essa mulher aparece, não é coincidência, Deus está trabalhando. E foram, ajudaram aquela mulher, chamaram a polícia, a ambulância, tudo que precisava, mas oraram pela mulher e falaram de Jesus para a mulher. Aleluia. Porque estavam trabalhando com Deus. Uma jovem estava ali, pegou essa palavra, chegou na universidade dela. Lá na universidade dela, ela começa a perguntar para Deus: Deus, como o Senhor está trabalhando aqui na minha universidade? O que o Senhor está fazendo aqui, Senhor? De repente, deram um microfone para ela na sua sala de aula, para que ela pudesse falar de Jesus para todos os seus companheiros. Ela pode falar de Jesus para todos os seus companheiros, porque ela viu como Deus estava trabalhando e começou a trabalhar com Deus. Um pastor me escreve, o pastor Paulo me disse no e-mail: olha, eu vim aqui na padaria tomar café da manhã. Eu estou aqui tomando café da manhã e eu comecei a perguntar para Deus: Senhor, como o Senhor está trabalhando aqui na padaria, Senhor? O que o Senhor está fazendo aqui nessa padaria? E de repente o garçom se aproxima a mim e
Depois de eu ter falado isso para Deus, e o garçom começa a me abrir o coração e começa a me dizer: olha, meu casamento está muito difícil, estou pensando em divorciar, não estou conseguindo seguir mais adiante. E o pastor tinha acabado de perguntar: o que o senhor está fazendo aqui nessa padaria? Como o senhor está trabalhando? E aquele homem começa a me abrir o coração daquela forma. Eu sabia que não era coincidência, Deus estava trabalhando e me estava abrindo os olhos para eu poder falar dele para essa pessoa. E eu comecei a falar: olha, Deus tem um plano na tua vida, Ele quer restaurar o teu lar, Ele quer restaurar a tua família. Saiba que você está me abrindo o teu coração, não é por coincidência, não, é porque Deus está tocando a tua vida para fazer isso, para que eu te mostre o caminho da restauração para a tua casa. E aquele homem deu aquelas palavras de restauração para aquela outra pessoa, porque estava trabalhando com Deus, estava fazendo o que Deus estava fazendo. Amados, Deus continua trabalhando, mas Ele quer que nós possamos sair desses dias na rua. Devemos sempre ter no nosso coração: as pessoas são importantes para Deus, importantes ao ponto de que eu vou dar a minha vida para ir por elas, e vai haver festa no céu, e eu vou trabalhar com Deus. Senhor, me mostra como o Senhor está fazendo, que palavras o Senhor quer que eu dê para essa pessoa. Espírito Santo, guia a minha vida, me ajuda, Senhor, a ver o que o Senhor está fazendo. Eu quero trabalhar contigo, Senhor, e você vai ver como Deus vai fazer com que você faça coisas além do que você imaginasse que poderia fazer. E é isso que Deus quer fazer conosco, amém? Mas perceba aqui, amados, eu vou entrar em outro dia, como eu já falei, sobre a visão espiritual. Porém, aqui nós vemos também em João 5,30 que Jesus disse: eu não posso fazer nada de mim mesmo, assim como ouço, assim julgo. Jesus também, ele tinha ouvidos espirituais abertos, não só visão espiritual aberta, ele tinha ouvidos espirituais abertos. E Ele quer que você tenha os teus 5 sentidos espirituais funcionando. Nós temos 5 sentidos físicos: visão, audição, olfato, paladar, tato. E Deus quer que nós tenhamos também os nossos 5 sentidos espirituais ativos: a visão espiritual, a audição espiritual, o olfato espiritual, o tato espiritual, o paladar. Sabia que todos esses sentidos existem espiritualmente? E Jesus dizia: como eu ouço, assim. Eu também vou estar falando sobre a audição espiritual nesses dias. Porque, amados, quando você aprende a ver com os teus olhos espirituais, a ouvir com os teus olhos espirituais, nós vamos dizer como os apóstolos em Atos capítulo 5, quando falaram para eles: vocês já não podem falar de Jesus. E eles falaram: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos nós visto e ouvido. Aleluia! Quando você tem olhos espirituais abertos e ouvidos espirituais abertos, você vai ser uma pessoa que não vai ficar nunca quieto. Você toda hora vai estar falando de Jesus, porque você está vendo como o Senhor está agindo, você está ouvindo a sua voz, e você não vai conseguir parar de falar do que você está vendo e ouvindo. Olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos. Deus quer te levar a essa ativação de levar a palavra dEle, por estar vendo e ouvindo como Ele está agindo. Este princípio aqui, percebam, Jesus disse: o filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê o Pai fazer. Amados, Jesus passava tempo vendo o que o Pai fazia. Você tem que passar tempo vendo o que o Pai faz. Você tem que ter um tempo a sós com o Senhor, no qual você ali começa a perguntar: me ajuda, Senhor, a ver o que o Senhor faz. E ali começa a contemplar o Senhor, começa a contemplar a beleza do Senhor, e trate de ser sensível. Amados, isso é um processo que vai de menos a mais. Você ver, você ouvir, à medida que você começa a calar a voz da tua carne, do diabo, do mundo, e começa a aumentar a voz de Deus para a tua vida, você vai conseguir ser mais sensível ao que Ele está falando. Por exemplo, agora mesmo talvez tenha algum grilo por aí fazendo algum barulhinho dele, mas vocês conseguem ouvir? Não. Por quê? Porque passam os carros, porque está o ventilador, porque está o violão, porque estou eu falando. Mas se daqui a pouco desligam o ventilador, desligam o violão, desligam o microfone, os carros param de passar, aí a gente começa a ouvir o grilinho. Ele estava lá fazendo barulho dele, só que a gente não ouvia, porque havia outras vozes.
Da mesma maneira, às vezes a gente não ouve a voz de Deus porque temos a voz do mundo, a voz da carne, a voz das outras pessoas que estão falando alto na nossa vida e que impedem da gente de conseguir ouvir a voz de Deus. Você tem que começar a aprender a baixar essas outras vozes e começar a aumentar o volume da voz de Deus. E você vai ver como Deus vai falar com a tua vida. Quantas vezes eu já ouvi a voz de Deus audivelmente? Olha, uma vez eu estava no Chile. Eu vou para o Chile agora, já. Não nessa quarta, não hoje, né? Obviamente. Na outra semana. Na próxima quarta eu estou indo para o Chile, se Deus permitir. Eu vou ficar lá no Chile um mês pregando lá no Chile. Amados, e do Chile eu vou para o México, pregar no México. E aí já tem outros países para estar indo, se Deus quiser, depois. Mas eu estava no Chile, era a primeira vez que eu ia para essa cidade no sul do Chile. E eu estava, a cidade chama Osorno, muito bonita cidade. E aí eu ia pregar lá, mas no primeiro dia que eu estava naquela cidade, eu fiz uma oração a Deus quando eu acordei no dia seguinte. E eu falei, né, a Bíblia diz em Romanos 8,14, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olha o que o Senhor quer fazer na tua vida. Ele quer guiar a tua vida. O Espírito Santo quer guiar a tua vida. Você está sensível à direção do Espírito Santo? Você se dispõe a dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu ore? Espírito Santo, guia os meus passos. Você se submete à autoridade do Senhor, à direção dele. Ele disse: os que são guiados pelo Espírito Santo. E eu orava: Espírito Santo, guia minha oração, guia o meu dia. O que eu faço, Espírito Santo? E o Senhor, o Espírito Santo, colocou no meu coração o desejo de sair para caminhar. Então, eu ia sair para caminhar, mas era o primeiro dia naquela cidade que eu não conhecia nada. O que eu tinha que fazer? Prestar bastante atenção para não me perder. E saber voltar depois para casa, né? E aí eu saio para caminhar. E fui mais ou menos decorando o caminho. Aí eu chego numa rua chamada Rua Brasil. Olha que interessante, eu falei, Rua Brasil? Aqui no fim do mundo, né? Não tem mais país mais para lá, né? É o fim do mundo ali. Rua Brasil, vamos ver como que é essa Rua Brasil, né? Aí eu começo a andar pela Rua Brasil. Chego no final da Rua Brasil, sentindo meu coração de continuar caminhando. E continuo então caminhando. E mesmo que eu continuo caminhando, eu chego até onde estava um exército da salvação. Exército da salvação não é nenhuma novidade, né? Tem em vários lugares, não sei se tem aqui, mas tem em vários lugares. Só que o que me chamou a atenção quando eu cheguei no exército da salvação é que estavam tocando um louvor ao vivo lá, um grupo de pessoas. Mas olha que interessante, que esse louvor que eles estavam tocando era um louvor em português, no Chile. Não era uma música mundana, era um louvor. Ou seja, fazia com que as probabilidades, né, diminuíssem. Porque primeiro era música cristã e logo em português. E eu, como brasileiro, eu saí da casa onde eu estava e o Senhor me guiou até aquele lugar. Eu falei: meu Deus, está acontecendo alguma coisa aí, que o Senhor quer que eu vá lá. Eu tenho que ver isso. O Senhor me trouxe até aqui. Aí eu subo lá no segundo andar. E eles pensavam que eu era um advogado que eles estavam esperando, né? Não, eu falei: não sou não. Quem é você? Eu sou cristão também, sou brasileiro. E eu comecei a ouvir vocês cantando em português. Eu falei: preciso saber. Para as favelas aqui do Rio de Janeiro evangelizar, que estavam orando a Deus por uma confirmação para a viagem. E eu apareço naquele momento, guiado pelo Espírito Santo para aquele lugar. E sabe quem estava naquele grupo ali? O Jaime Burgos. Ali que eu conheci o Jaime Burgos. Olha como eu conheci o Jaime Burgos. Conheci uma parte de outros chilenos ali que depois são meus amigos até hoje. Que eu vou visitar eles agora ali em Osorno, no Chile, que eu vou para lá. Mas olha que tremendo o Senhor, como me conectou com eles. Guiado pelo Espírito Santo. Se deixe guiar pelo Espírito Santo. Veja como o Senhor está trabalhando. Seja sensível à sua direção. Se você
tem andado somente na tua sabedoria, somente no teu conhecimento, comece a parar de falar, comece a parar de andar nesse caminho, porque a Bíblia fala: não sejas como um cavalo ou como um mulo sem entendimento, que para que obedeçam tem que usar o cabresto neles para que eles venham obedecer. Não seja assim, senão que você seja sensível. Eu vou te obedecer, Senhor, mas não vai ser na força não, vai ser por amor, Senhor. Aonde o Senhor quer que eu vá, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, guie os meus passos, Senhor. Seja sensível à direção do Senhor na tua vida. Essa é a maneira de evangelismo de Jesus. Olha que tremendo a maneira de evangelismo de Jesus. E amados, a maneira de evangelismo de Jesus ainda é muito maior. Gostaria de saber somente que oração, por favor, para saber quanto tempo eu disponho. 9h47. 47 já? Sim. Oh, louco. Tinha um pregador que ele pregava bem largo. Aí falaram assim, ó, para ele não pregar tão largo, ele devia chupar uma balinha. Quando a balinha acabasse, então ele acabava a pregação. Só que aí ele estava pregando já 2 horas e não acabava. E ele foi ver que sem querer, em vez de colocar uma balinha na boca, ele colocou o botão da camisa. Talvez eu estou com o botão da camisa aqui também. Vamos ver outro princípio, amados, de evangelismo de Jesus. Eu vou tocar mais nesse versículo aqui, só que em outro dia. Porque tem um outro aspecto que eu quero que você veja neste versículo de João 5,19, que agora não dá para tocar. Porque se eu entrar nele, a gente vai ficar muito tempo, mas vou tocar nele outro dia. Mas eu quero que nós possamos ver em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Diz assim, o versículo 1 diante: aquele dia saiu Jesus da casa e se sentou junto ao mar, e se juntou muita gente, e entrando ele no barco, se sentou, e todas as pessoas estavam na praia, e lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis aqui o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves e a comeram, e parte caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e brotou logo, mas porque não tinha profundidade de terra, quando saiu o sol, se queimou, porque não tinha raiz, se secou. E parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a afogaram. E parte caiu em boa terra, e deu fruto, qual a 100, 60 e a 30 por 1. O que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aproximando-se os discípulos, lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Porque a qualquer que tem se lhe dará mais, mas ao que não tem, ainda o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de maneira que se cumpre neles o que o profeta Isaías disse: de ouvido ouvireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouvem pesadamente, e fecharam seus olhos para não ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e com o coração entendam e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejariam ver o que vós fez e não ouviram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Verso 18: ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado junto do caminho. O que foi semeado em pedras,
este é o que ouve a palavra e no momento a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si, senão que ele é de duração curta duração, pois ao vir a aflição e a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. O que foi semeado entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as atrações deste mundo, o engano das riquezas, afogam a palavra e se faz infrutífera. Mas aquele que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e entende a palavra e dá fruto, e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Amados, aqui nós vemos a primeira parábola de Jesus. E essa primeira parábola de Jesus, ele fala com respeito ao semeador. E nós, amados, somos hoje esses semeadores aqui que Jesus está usando. Amanhã ou hoje mesmo você vai poder ter a oportunidade de poder estar semeando. E Jesus conta que esse semeador se encontrou com que a sua semente caiu em diferentes tipos de solo. A semente significa a palavra de Deus. Nós, o que vamos a semear? As minhas ideias? Não. Nós, o que vamos semear? A minha sabedoria? Não. Eu vou semear a palavra de Deus. Porque em Jeremias Deus disse assim: o que tem a ver a minha palavra com a palha? Ou seja, Deus está falando, a minha palavra, ela é trigo. A palavra do homem é palha. A palha, ela não tem vida. O trigo tem vida. Se eu falo a minha palavra, não vai produzir mudança em ninguém. Mas se eu falo a palavra de Deus, ela produz mudança na vida das pessoas. O apóstolo Pedro chega a dizer em 1 de Pedro 1,21: sendo renascido a semente incorruptível da palavra de Deus. Nós devemos ser conhecedores da palavra. Devemos ser pessoas que amemos a palavra. Eu até convido vocês hoje. Eu convidei várias pessoas para fazerem um plano de leitura do livro de Atos, começando amanhã. Então, se você quer participar desse plano de leitura do livro de Atos, você, eu posso enviar para você o convite, que vai ser no YouVersion. Eu tenho mandado o convite pelo WhatsApp para os meus amigos, para a minha lista de contato. E ali é legal esse plano de leitura, porque várias pessoas fazemos ao mesmo tempo. Acabamos de fazer agora a leitura do Evangelho de Marcos, várias pessoas de vários países. E no final da leitura existe a possibilidade de você fazer comentários do capítulo que Deus falou com você. Então você lê comentários de outras pessoas que já deixaram ali, e você vai deixar o seu para que outras pessoas leiam e sejam edificadas também. Muito bacana. Então, se você quiser, eu não sei como fazer o convite para vocês, né? Talvez eu vou convidar o Bispo Cleiton para que... Oi? Então entra lá e você convida os irmãos, porque eu tenho o número dos irmãos. Aí você coloca lá, entra no plano, tem a opção lá, convidar amigos. Aí você convida eles e vocês aceitem. Porque devemos conhecer as Escrituras, amados. Porque é dela que nós vamos semear no coração das pessoas. Mas sabemos que, como Jesus mostra aqui, existem diferentes tipos de situações que vamos enfrentar também, né? Ele conta aqui que uma parte da semente caiu na beira do caminho. Vieram as aves do céu, comeram aquela semente. Ele conta que outra parte da semente caiu entre pedras, que quando saiu o sol, por o fato de estar em pedras e não em terra, né? Ela cresceu, só que ela secou quando saiu o sol, porque ela não tinha raiz, ela não aguentou o calor do sol, por não ter raiz, e secou. Ele conta da semente que caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram, aquela semente ficou sufocada, porque ela tentava crescer, e aí era pinicada pelo espinho. E não podia se desenvolver, porque estava toda ali pinicada, aquela semente. E não pôde dar fruto. E ele conta que houve uma semente que caiu numa boa terra.
que essa sim deu fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E aí ele começa Jesus falar. Porque o pessoal começa a perguntar para Jesus por que ele falava em parábolas. E Jesus fala para eles: ó, porque para vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, não para eles. Amados, o que você tem privilégio aqui não é para todas as pessoas do mundo, são para as pessoas que aprendem a ter um coração correto. E o coração, eu talvez venha falar nesses dias um pouco mais sobre o coração, porque é vital você entender a importância do coração ao comunicar o Evangelho para as pessoas. Porque Deus, ele não olha a aparência, ele não olha se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordinho, se eu sou magro, se eu sou branco, se eu sou preto. Ele não está olhando isso. Deus, ele está vendo o coração. Deus, ele falou para Samuel: não olhes para a sua aparência, nem para o seu parecer, porque eu não olho como as pessoas olham, eu olho o coração. Ele vê o coração. Olha o que ele diz a Bíblia no Salmo 146, se eu não me engano, diz ali: ele não se assombra da força do cavalo, da agilidade do atleta. Ele não está vendo isso. Se alegra o Senhor, e o Senhor observa, sabe a quem? Ao que quebrantado de coração e que treme da sua palavra. Aleluia. Olha para quem Deus olha e para quem Ele se agrada da pessoa. Ele vê a pessoa, o coração da pessoa. Isso é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente pode ser que fisicamente talvez a gente não esteja em forma, mas você não precisa estar em forma fisicamente para estar em forma com Deus. Obviamente que eu não estou falando para você também descuidar do seu corpo, nada disso, mas estou falando que às vezes a gente se preocupa tanto no de fora e que esquece o coração. Aí o coração está cheio de ressentimento. O coração, Jesus disse: quem olha para uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela onde? No coração. E a gente descuida e fica olhando qualquer coisa e cobiça mesmo a mulherada toda. E olha uma parte do negócio que não deve descuidando o coração. E Deus, o que Ele vê? O coração. E às vezes a gente está aqui na igreja e quando volta para casa, cheio de coisa errada na casa, e Deus fala: este povo me louva de lábios, mas o seu coração está longe. Está vendo como Deus é o coração que Ele quer perto? Limpeza de coração. Mateus 5,8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha o trabalhar que Deus quer ter no nosso coração, amados. Ele quer ter o coração. Quando a gente for falar para as pessoas, amados, não é uma oração que vai salvar as pessoas, porque às vezes a pessoa fala oração, mas não houve um entendimento no coração delas. A palavra não penetrou no coração delas. E aqui Jesus está falando que a palavra vai penetrar nas pessoas, e esse tipo de terra simboliza o coração das pessoas. A semente da palavra de Deus tem que ir no coração das pessoas. E o que aconteceu ali? Quando a gente fala para semear a palavra no coração das pessoas, olha o que a Bíblia diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres. Muitas pessoas confessam com a boca, mas não acreditaram no coração. Confessaram com a boca, mas não acreditaram no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E logo no versículo seguinte diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como a pessoa pode ser justificada se está com o coração em outro lado? Peraí, a pessoa não está preparada ainda para receber a Jesus. Porque a gente não pode forçar o fruto, amados. Temos que tratar de entender o processo que aquela pessoa está vivendo. Talvez aquele momento seja o momento que a gente está semeando, talvez seja o momento que a gente está regando, e pode ser que seja o momento já de colher. Mas preste atenção na importância do coração. E aqui Jesus fala: olha, falo por parábolas, porque existem pessoas que não é para eles o mistério do reino de Deus, mas é para vocês. Amado, aproveite, abra teu coração para o Senhor, sempre cuide do teu coração, cuide da saúde espiritual tua.
Preserve o teu coração. Fala, peraí, no meu coração não vai entrar qualquer bobeira não. Meu coração é do Senhor. Meu coração é guardado pelo Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele emana a vida. Tem muitas coisas que nós temos que guardar conforme a Bíblia. A Bíblia diz em Eclesiastes 5, quando entras na casa do Senhor, guarda o teu pé. A Bíblia diz, o que guarda a sua boca, guarda a sua alma. Guardar a boca, guardar o pé. E muitas outras coisas que a Bíblia fala sobre guardar, mas a Bíblia fala sobre toda coisa guardada. Ou seja, o principal é, guarda o teu coração. O que você tem feito com o teu coração? Devemos guardar o coração. Não chegar a entregar ele, senão você vai quebrar a tua cara. Muitas vezes você não sabe como melhorar a tua vida espiritual. Por quê? Porque não aprendeu ainda a guardar o coração. Não aprendeu ainda a ter um coração conforme o coração de Deus. E que esse seja o nosso desejo. Eu quero ter um coração conforme o coração de Deus. As aves e a comeram. Vieram as aves e a comeram. E Jesus fala que é o diabo que vem e trata de arrebatar o que foi semeado no coração das pessoas. Logo ele disse que outra parte caiu entre pedras. E quando saiu o sol, se queimou, porque não tinha raiz, estava entre pedras. Isso significa a pessoa que ouve a palavra, mas ela nunca pega a Bíblia para ler em casa. Ela não tem profundidade com Deus, ela nunca passa um tempo em oração. Deus falou, se te converteres, eu te restaurarei, diante de mim estarás. Mas ela não passa tempo diante do Senhor. Ela não passa tempo ministrando a Deus, falando, Deus, aqui estou, eu sou o primeiro que precisa ser alcançado, minha vida é tua, eu me ofereço como um sacrifício vivo, santo, agradável, que é meu culto racional. Não se oferece a Deus para coisa nenhuma. Não tem raízes. Aí alguém começa a falar, você está seguindo a Jesus, você está andando com Deus, eita, está ficando feio o negócio, melhor eu já não vou seguir mais a Jesus. Por que se seca? Porque não tem raiz, não tem vida profunda com Deus. E logo a outra semente cai em espinhos, que os espinhos cresceram, sufocaram a semente e não pôde dar fruto. É assim a pessoa, Jesus fala aqui, pelos prazeres desta vida, a ilusão das riquezas, prazeres da vida, amados. Quando você começa a permitir com que a imoralidade comece a crescer na tua vida, quando você começa a permitir com que o dinheiro, o amor ao dinheiro comece a crescer na tua vida, de repente você fala, você já está cobiçando aquela moça ali, está cobiçando aquela outra ali, e você, por estar cobiçando isso, o fato de você ficar cobiçando, sabe o que acontece? É espinho que está crescendo, é espinho que vai sufocar a palavra. De repente você quer falar de Jesus, mas você está com pensamento carnal. E como você vai falar de Jesus se você não quer deixar o pecado, não quer cortar os espinhos? Nós devemos, amados, sobre todas as coisas, permitir que a palavra de Deus não tenha nenhum espinho na nossa vida. Se há algum espinho, arrependa-se, fale, Senhor, permitir, já que muitos espinhos estejam aqui me sufocando a palavra, não consigo falar do Senhor, porque sabe, tem um ditado que diz o seguinte: o pecado fecha a boca. Quando a gente está em pecado, a gente não quer falar. Mas quando a gente toma banho, o que você faz quando você toma banho? Você canta, lá, lá, lá. Por que você canta? Está se limpando. Quando você se arrepende e se lava no sangue de Jesus, você vai poder então falar de Jesus novamente. Quando você corta esses espinhos e diz, Senhor, me perdoa por ter permitido, Senhor, com que meus pensamentos, arranca o pecado do meu coração, Senhor, porque eu quero que a semente da palavra no meu coração possa crescer e ser uma árvore que dê muitos frutos para o Senhor. Amado, o Senhor quer te usar como uma árvore frutífera, mas para isso é preciso que nós cortemos todos os espinhos. Vamos ficar de pé. Precisamos nós, amados, de poder evangelizar ao exemplo de Jesus. Estamos aqui hoje dando início a este seminário
de evangelismo, nos demais dias queremos passar ferramentas para vocês, práticas. São ferramentas práticas, você viu? Informação que é prática, para que realmente o Evangelho seja estendido aqui nessa região e onde quer que Deus te leve. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele foi confrontado com a sua pecaminosidade. Ai de mim, que sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos veem o Rei. Aí o Senhor fez com que um anjo viesse, tirasse uma brasa do altar lá e purificasse a vida de Isaías. E depois de Isaías ter sido purificado, ele ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Depois de ter sido purificado. Talvez hoje você tenha sido confrontado com algum ponto dessa mensagem. Permita com que o Senhor purifique a tua vida. Fala para Ele: Senhor, me limpa, me perdoa, Senhor, limpa o meu coração, me ajuda a ter um coração que te agrade. Abre o teu coração para Deus. Fala para Ele: eu quero que tua palavra cresça na minha vida, e eu quero deixar com que ela cresça, e não quero permitir com que espinho nenhum venha me enganar, venha me prender, venha fazer com que eu fique sem dar fruto, por eu ficar amando minha vida mais do que a tua palavra. Senhor, me ajuda a cortar todo espinho e renunciar a toda a carnalidade. Se humilhe, porque quando você se humilha, amado, e reconhece, o perdão de Deus vem, e quando o perdão de Deus vem, amado, você vai poder ouvir a voz do Senhor, e Deus vai estar dizendo: a quem enviarei? E você vai poder dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, Pai. Eu quero ser um vaso útil, um vaso de honra, Senhor, um vaso para a tua glória. Eu quero te convidar a você abrir o teu coração para o Senhor, se humilhar diante do Senhor, chore diante dele, abre o teu coração. Agora comece a levantar a sua voz e comece a